Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao TonyCast e hoje a gente tá com um episódio aqui maravilhoso que eu tenho certeza que vai ficar como um dos mais marcantes de todo esse canal, porque a gente vai conversar com um cara que tem muita história pra contar, né? Infelizmente a gente vai ter 1 hora só aqui de bate-papo, mas poderia ficar a tarde inteira, porque eu tenho certeza que seria risada, história, nostalgia pra caramba pra contar, e até por isso eu trouxe aqui um outro convidado especial demais, que é o Leonardo Slifer, né? Isso aí, Slifer. Slife. Eu só trago convidados de sobrenome chique aqui, galera. Pra vocês entenderem porque eu tô falando isso, o nosso queridíssimo, né? A estrela desse podcast, ó, me repete como falou. Schmeller. Valentim Schmeller. Vulgo Val Jackson para os íntimos, ou Valen Rodrigo, né? Não? Ele vai contar um pouquinho pra gente dessa jornada dele no teatro. Pra quem não conhece o Valentim, ele é uma figura extremamente importante pro teatro, diria não só aqui do nosso estado, mas para do Brasil, por tudo que representa, quantas vidas, né, foram impactadas por ti, direta e indiretamente. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa magia do teatro e também sobre a sua história, pra gente deixar aqui registrado e bater esse papo que eu tenho certeza que vai ficar pra história. Então, se apresente e vamos começar esse episódio. Então, gente, eu sou Valentim Schmeller, né? Estou chegando aos 70 anos, graças a Deus, com muita vida, vivi bastante, aproveitei cada dia da minha vida, cada instante, e fiz muito teatro. Você falou pra mim quantos anos já de teatro mesmo? Agora, dia 11 de junho, são 59 anos de teatro. Olha que legal, 59 anos de teatro. E isso não só aqui na região, mas também... Eu comecei o teatro lá no interior, né, no sul do estado, em Bituba, Santa Catarina. Então, no dia 11 de junho de 66, né, aquele garotinho de 10 anos, estudava numa escola pública estadual, e esse garoto, né, o Tinzinho, Valentim, Tinzinho... Esse foi o primeiro codinome. Tinzinho primeiro. Ele gostava muito de se apresentar, mas nunca teve coragem. Nunca teve coragem. Então tinha uma orientadora cultural na escola, na época, né? Tinha essa função. Legal. Então ela passava nas salas de aula nas segundas-feiras, perguntando quem queria se apresentar, recitar uma poesia, dizer um versinho, hastear a bandeira, né? No final de semana, que era sábado, né? Então, eu ficava com o dedo debaixo da carteira, querendo levantar o dedo, mas eu não conseguia levantar o dedo. E até que chegou mês de maio, preparação da festa junina da escola, ela chegou perguntando quem queria participar da festa junina, o casamento caipira, pó de fita, o bailado e por aí afora. E o meu dedinho lá embaixo, e querendo subir, mas eu não conseguia. Ela saiu da sala. Eu pedi para a professora para ir no banheiro. Foi atrás dela. E aí eu fui atrás dela, fui para a sala dela. Estratégia. Então eu cheguei lá e pedi, Dona Sueli, eu posso fazer um teatrinho no dia da festa junina? Aí ela, pode? Claro que pode. Vai ser maravilhoso. Quer dizer, ela além de deixar, ela me incentivou muito para fazer isso, né? Então ela é grande responsável, eu vejo isso, né, como a minha carreira. Que legal. Como foi aquele chute inicial. Da Sueli tá E até feliz. que chegou o dia 11 de junho de 66. Para mim, na minha idade, aquilo era uma multidão, era muita gente. E devia ter muita gente, porque na época não tinha televisão, lá onde eu morava, não tinha nenhum programa para sábado à noite, e o programa maior, né, para as pessoas seria a festa junina da escola. Então tinha muita gente. E foi construindo um tablado no pátio da escola para acontecerem as apresentações. Até que chegou a hora do teatro. Aí entrou um amigo meu, porque daí quem trabalhou nessa pecinha de teatro foram alunos da sala de aula. Sim. E de outras salas que eram meus amiguinhos, né? Você que montou a peça? Eu que montei a peça. Legal. Eu nunca tinha feito nada. E eu escrevi o texto, como eram vários, eu escrevi o mesmo texto várias vezes. Não tinha chefe, Hoje não tinha nada. ideia com 10 colar, né? anos. Com 10 anos, né? E fui lá, eu escrevi uma história, né? Era uma piada, e
dirigi. Claro que eu sabia o que era diretor, não sabia, não tinha a menor noção disso. Mas eu fiz a função do diretor, que era organizar. Foi puramente por instinto, então, né? Porque você não Instinto sabia o que total. estava fazendo. no final das Exatamente. E aí entrou esse meu amigo meu, o Rodinei, que já está no andar de cima, e que ele deve estar rindo. Se ele está vendo isso aqui, ele deve estar se divertindo agora. E aí ele deu a deixa para mim entrar, eu não entrei. Eu estava simplesmente apavorado. Que loucura. E ele brincou e tal, e deu a deixa novamente, eu não entrei. E novamente ele continuou brincando com a plateia, graças a Deus que ele teve de brincar com a plateia. E quando ele deu a deixa pela terceira vez, eu só senti um chute no meu traseiro. E quando eu vi, eu estava no meio da mudo, parado, paralisado, olhando para a plateia, aquele mundo de gente na minha frente. E ele começou a improvisar em cima da minha mudez. Meu Deus, ele era um ator nato, então, né? Ele devia ser muito bom. Poxa. E aí fui indo, fui me soltando. E quer dizer, até hoje eu não parei. Olha só, hein? Ali teve, quer dizer, foi um chute inicial mesmo. Literalmente um chute, né? Literalmente Uma um chute. Essa foi sua primeira peça, então. Essa foi a primeira vez que apareci em cena. A Primeira vez que apareceu em cena já foi dirigindo, então. Já foi dirigindo, escrevendo, atuando e dirigindo. Que loucura. Foi isso. E você acha que esse teria sido o maior desafio? Talvez o maior desafio é começar ou não? Depois, tipo, aí vai crescendo, vai vindo maturidade. Teve um desafio que você marcou mais? Tem um pensamento que diz o seguinte: não sabia que era impossível, foi lá e fez. Eu vejo uma coisa assim, sabe? Eu sempre lutei muito com este impossível. Hoje eu paro para olhar para trás, para minha carreira, todas as loucuras que eu fiz. Hoje eu não faria. Hoje eu não teria coragem. Em 1975, eu era sacristão, né, coroinha da Igreja Matriz de Itajaí. Olha só. Então o padre pediu para mim na casa dele para pegar um material lá, e eu vi um disco em cima da vitrola que dizia assim: Meu Cristo Jovem. Eu olhei aquele disco e levei o disco e pedi para ele para ouvir. E o disco era um monólogo sobre um jovem com vários problemas com a família, com a sociedade, com droga e tudo mais. Eu ouvi aquele disco e eu disse: eu tenho que levar isso para o teatro. Que legal, hein? Eu tenho que levar isso para o teatro, né? Porque falava de mim. E era um disco que questionava as coisas que eu questionava, porque o Cristo, ele questiona a religião o tempo inteiro, aquela coisa fechada, questiona a sociedade, questionava tudo. Era eu, né? Eu me vi dentro daquele texto. Aí eu transcrevi todo o texto, tirando você e botando tu. Né? Então era a história de um jovem que ele passa em frente a uma igreja e estão tocando alguma canção sobre Jesus Cristo que toca ele. E ele resolve entrar nessa igreja e lá no fundo ele vê o Cristo crucificado. E ele começa a conversar com o Cristo, falar da vida dele. Nossa, que legal. Sabe? Falar da vida dele, da sociedade, do questionamento, questionando o próprio Cristo o tempo inteiro, né? E até no final ele sai. Bom, eu fiz essa peça, né? Aí convidei alguns amigos, legal, eu novamente escrevendo texto, já tinha feito alguma coisa em Itajaí, né? Mas eu transcrevi esse texto, botei para o papel, decorei esse texto, convidei as pessoas, ensaiamos e apresentamos. E aí nós fomos convidados para participar de um festival do Hemobresc, nos anos 70, 1975. Então, na época, tinha o Mobral Itajaí, que era o Movimento Brasileiro de Alfabetização, que era um programa de alfabetização do governo. E em Santa Catarina tinha um festival que se chamava Hemobresc, que era um encontro de cultura, onde tinha teatro, tinha poesia, tinha música, tinha tudo que vocês possam imaginar de arte, tinha nesse festival. E nós fomos para esse festival que foi em Criciúma.
onde eu apresentei no dia 15 de novembro de 1975, às 20 horas, no Colégio São Bento de Criciúma. Marcado. Impossível não marcar. Aquilo, mas estava lotado. E eu começo o espetáculo sentado na plateia. E aí começa a acontecer uma encenação da crucificação de Cristo. E como se fosse uma viagem dele. E aí quando acaba isso, ele dá um berro. Eu lembro que na época eu estava sentado, tinha uma freira de um lado e outra freira do outro. Quando eu dei o berro, as freiras deram lá. E aí veio o espetáculo, aconteceu o espetáculo e tal, né? Bom, nós ganhamos todos os prêmios com essa peça, né? Então, eu não sabia que era impossível, eu fui lá e fiz. Quando chegou em 1914, tinha um projeto que já estava aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura. É uma montagem sobre Fernando Pessoa. 2014? 2014. Tá? 2009. 2014 é outra história. 2009. E aí o projeto era para a gente montar em quatro atores. Só que daí um decidiu sair, foi para lá, outro para cá, outro para cá. Aí um deles faz um espetáculo solo. Caraca. Eu disse, não, você tá maluco. Eu tinha noção do que era monólogo. A vida já tinha me ensinado tanta coisa que é uma responsabilidade muito grande você estar no palco sozinho. Né? Eu disse, não. Aí insistiram. E aí eu aceitei o desafio. Aí pensei comigo, eu estou no palco, foco na minha cara, não vejo a plateia, tá tudo certo. E aí eu escolhi um dos meus alunos, o Rafael Assi de Mello, para fazer a direção. Ele disse, então tá. Então eu vou fazer a concepção do espetáculo, como vai ser. Fica à vontade. E no outro dia, ele me trouxe um mapa do espetáculo. Como vai ser? Aí ele disse, olha, vai ser assim. Vai ser a casa de Fernando Pessoa, onde você vai receber as pessoas, plateia máxima 45 pessoas, vão ficar ao teu redor e você vai conversar com a plateia. Que legal, cara. Que massa. Eu olhei para ele e disse, nem pensar. Aí ele falou para mim, Queria que eu ficar digo para os escondido, né? meus alunos, o ator deve aceitar todos os desafios. E eu tive que aceitar. Então, foi um ano decorando o texto. São Nossa 55 minutos de texto. Nossa, direto. E até que eu estreiei no dia 31 de novembro, dia 30 de novembro, novembro não tem 31, dia 30 de novembro de 2009, né? Que é o dia da morte de Fernando Pessoa. Foi uma loucura. Primeiro, uma loucura de eu apresentar sozinho. E segundo, a primeira plateia que eu tive os meus alunos. Foi um horror. Mas dizem que eu sou louco. Eu adoro essa loucura. E fiz, né? E hoje já somam mais de 500 apresentações no estado desse espetáculo. Caraca. Continuo com ele em cartaz. Em agosto vai ser apresentado na festa dos 40 anos na Anchieta Arte Cênica. Já tem lugar. E hoje, se pedir para mim fazer o espetáculo, eu em cima do palco e a plateia lá embaixo, eu não consigo. Eu não consigo mais fazer o espetáculo sem olhar nos olhos das pessoas, sem conversar o espetáculo com elas, né? Sim. E é isso. E você sabe aonde vai ser já? Esse daí vai ser na Casa da Cultura? Vai ser na Casa da Cultura, vai ser entre 5 e 9 de agosto. Legal. Que vai acontecer a festa, né? Boa. Que vai ter a estreia também do nosso amigo, né, o Bem do Mar, que vai nessa festa. Olha só, então, programação completa já, né, pra galera. Em agosto, é isso? Em agosto do Mar, que eu estou louco para assistir o ensaio. Vai, não, tá bonito. Mas é isso, né? Então, eu acredito muito nisso. Você não, né, não sabe da coisa, vai lá e faz, dá certo. E como que foi essa transição? Você contou essa primeira experiência na infância, né? Que você acabou dirigindo ali e atuando do seu jeitinho na época, né, nessa primeira peça. Mas como que... Primeiro, como que você conheceu o teatro? Como
você falou, eu tinha vontade de tirar o dedinho debaixo da cadeira, mas por quê? Da onde que surgiu essa vontade de atuar, de se mostrar, de performar? Baita pergunta. É. Então, morava em Itu, né? E eu morava numa casa muito grande. Era uma casa que ela servia de encontros de padres, de freiras, de encontros de jovens, encontros, né? Às vezes, gente do estado inteiro se reunia na casa onde eu morava, que era uma casa da Diocese de Tubarão. E lá, eu tive o privilégio de ver as primeiras cenas de teatro. Mas antes disso, ainda tinha as minhas irmãs que moravam numa cidade grande, que era Tubarão, né? Então, lá, de vez em quando, eu ia nos cercos de teatro, um cerco de teatro de lona e coisa. Então, elas assistiam peças de teatro que eram famosas, Maconha, o Veneno Verde, O Céu Uniu dos Corações, A Escrava Isaura, e por aí afora. Então, elas assistiam, e quando iam para casa, né? Eu lembro bem ainda da lamparina de querosene, porque não tinha energia elétrica, né? Aquela a luz, né? Meio balançada, de pouca nitidez, as expressões delas contando, né? Cada história que elas assistiam, e aquilo me pegava de uma maneira muito louca, assim, sabe? E nisso eu decidi, eu quero fazer isso. Eu quero emocionar, eu quero causar isso na pessoa que causou nelas, essa emoção. E com encontros de jovens, e a primeira vez era um encontro de jovens de Itajaí, por incrível que pareça, eram jovens de Itajaí que estavam lá no encontro, e aí uma noite eles fizeram um teatro de bonecos, e eu ali fascinado assistindo, porque para mim os bonecos eram um milagre. Como é que pode um boneco falar? Sabe, a pureza, sabe, a ingenuidade. Eu fiquei fascinado com aquilo. Quando eu vi que eram fantoches que ele enfiava a mão dentro e fazia... Eu fiquei tão decepcionado. Eu acreditei nos bonequinhos, sabe? Então, ali isso foi o primeiro passo. Aí, essa sequência do dia 6 dia 11 de junho de 66... foi o primeiro passo. Depois disso, fazer esse teatro. Depois eu vim para Itajaí. E para Itajaí com quantos anos? Eu vim para Itajaí com 15 anos, 16 anos. Aí nesse período dos 10 aos 15, você fez alguma coisa? Não, sempre fazendo alguma coisa. Aí você pegou gosto e foi fazendo na sua cidade. Aí vim para Itajaí, eu era coroinha lá na Imbituba, né? Eu era coroinha do tempo que ajudava a missa em latim, o padre era de costas para os fiéis, eu sabia a missa toda em latim, do Kyrie eleison, Christi eleison, né? E por aí afora. Né? E aí eu vim para Itajaí. Não tinha, e os meus amigos, não tinha amigos. Aí vim estudar no Colégio Nereu Ramos, no bairro da Fazenda. E ali eu tive, o meu primeiro amigo foi Tony Cunha, que hoje é uma personalidade histórica na cidade de Itajaí, que foi meu primeiro amigo. E o Tony era a coroinha da Igreja Matriz. Aí o Tony me convidou para ser coroinha na Igreja Matriz, correndo para a Igreja Matriz. Sim. E lá na Igreja Matriz eu fiz vários amigos. E aí já voltou. E aí eu convidei os meus amigos coroinhas para fazer um grupo de teatro. A história, desde o início, então, da tua vida, tu tinha esse perfil de trazer as pessoas para perto e apresentar o teatro para elas, né? Legal. Aí Teria como ser diferente, né? Aí nós montamos um espetáculo que eu escrevi também, né? À beira do abismo, que nós fomos para um festival de teatro em Blumenau. Gente, estavam os melhores espetáculos do estado. E o que a gente sabia, né? E é claro que foi um vexame, né? Claro, gente, sempre a nossa alma. Mas foi até bem aplaudido, né? E uma das atrizes ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante. Então quer dizer que não foi tão ruim, assim, né? foi tão ruim, né? Mas foi uma experiência, né? Foi a experiência. Depois vieram aí outras peças, tal. Aí veio esse grupo que montou. Eu encontrei um amigo, né? Outras peças famosas, Quando os Pássaros se Libertam,
foi o primeiro espetáculo em Santa Catarina de teatro vanguarda, hoje teatro contemporâneo. Né? Fomos para festivais e por aí afora, e aí foi caminhando. Né? Legal. Aí chegou em 1978, 77, a gente já tinha ido para vários festivais, e do Hemobresc, cada ano que a gente ia, ganhava. Aí chegou o terceiro, Hemobresc ganhou o primeiro, segundo, terceiro, quando chegou o quarto, aí eles mandaram correspondência que a gente não podia competir. Meu Deus. Mas a gente seria convidado especial. Legal, olha que legal. Apresentar, pelo menos. Gente, a gente competia com os melhores grupos do estado. Que legal. O pessoal de Florianópolis ficava louco da vida. Imagino, porque eles deveriam ter todo um suporte profissional por trás, né? Isso que eu ia perguntar. E vocês tinham alguma ajuda financeira? O suporte deles era o Valentim de 15 anos, que Força de vontade. Era vontade de fazer. Era só isso, sabe? Não tinha mais nada, não. Né? Então, a gente fez isso. Mas em 77, né? Eu trabalhava no Hipermercado Vitória, hoje é um forte atacadista, né? E aí chegou um amigo meu dizendo, olha, Valentim, estão fazendo teste em Curitiba para televisão, na Rede OM de Comunicações, que era uma transmissora da Rede Tupi de televisão. Aí eu olhei para ele e disse, eram 10 horas da manhã. E eu disse, eu vou. Olha, Valentim, a inscrição acaba hoje, 5 horas da tarde. Nossa. Eu vou. Saí correndo, fui na sala do chefão e fui lá, não fui pedir, eu fui avisar. Eu disse, olha, tô indo para Curitiba fazer um teste na televisão. Aí ele já olhou para mim, né? E disse, e você tem dinheiro? Eu disse, não tenho, quero vale. Eu disse, não, já chamou o cara lá, já me deram vale, já me deu o telefone. Se precisar, fica o tempo que tu precisar. Se precisar de dinheiro, liga para mim que eu te mando. Nossa, cara, que legal. Foi um pai. Sim. Que legal. O dono foi um grande pai para mim, né? E aí eu fui. Eu cheguei lá, faltava 5 minutos, parei 5 horas. Eu fui o último a fazer a inscrição. Caraca, que loucura. E no outro dia de manhã era o teste, né? Mas fui fazer o teste, como eu fui o último a chegar, e eu fui o último a fazer o teste. De manhã cedo já fui lá, aí eles entregaram um texto que tinha que ler, já me entregaram o texto de manhã. Nossa. Eu fui fazer o teste à tarde, quer dizer, até à tarde eu já tinha lido aquele texto muitas vezes, né? E era um texto de Shakespeare, né? E era o teste que eu tinha que fazer um texto que eu já fazia, aí eu fiz um pedacinho do Eu Encontrei um Amigo, que tem outra historinha dessa para contar que é muito boa do Eu Encontrei um Amigo. Eu encontrei um amigo e fazer um bêbado e um gay. E lá tinha uma banca de jurado que te olhava assim, não mexia a sobrancelha, não esboçava reação nenhuma. Nada. Meu Deus, ele está gostando ou não? Meu Deus, eu acho que eles estão achando um horror. E tu ali, tu treme que nem, né? E aí, depois no final da tarde veio o teste, né? O resultado do teste, e eram 2 vagas que tinha. Aí eu ganhei o primeiro lugar, legal. O primeiro lugar. Nossa, pra mim foi uma festa. Aí, Você lembra o texto? Você lembra o texto? É que eu fiz lá? É. Não, era um texto que eu encontrei um amigo, mas eu não lembro a parte do texto. Ah, eu pedi pra você dar uma palhinha. Provavelmente era uma parte que falava da música, né? Que eu amo a música, eu amo não sei o que. É um texto que ele falava do amor que ele tinha pelas coisas. Que legal. E aí foi. E aí eu sei que eu saí de lá e disse, bom, já estou na televisão, vou realizar meu sonho. Meu sonho era o espelho mágico, não era a televisão. E aí eu tinha que arranjar emprego e tinha que arranjar onde ficar, porque a televisão ela pagava um cachê. E você gravava à noite. E tem que ter emprego fixo. Aí eu vim para o centro de Curitiba, olhei tudo, na época eu trabalhava com comércio. Olhei aquele prédio lá no sinal, disse, é lá que eu vou trabalhar. E atravessei tudo, fui lá. Aí cheguei lá, era uma loja de eletrodomésticos grande. Aí eu entrei e pedi para falar com o chefe de crediário. Aí eu subi. E aí ele se apresentou, eu sou o chefe, sou o Altair, né?
E você quer o quê? Eu disse assim, eu queria trabalhar com crediário, né? Na minha cidade, eu trabalho com isso. É como eu venho morar em Curitiba, eu queria trabalhar com isso. Preenche uma ficha para mim. Aí eu peguei a ficha, porque as fichas eram manuscritas. Hoje é tudo digitado, né? Não, era tudo manuscrito. Aí eu botei o meu nome e tal, ele olhou e falou, tá aprovado. Mas tem mais a caligrafia. Tá? Então, a minha caligrafia sempre foi muito elogiada por todo mundo. Nossa, eu ia reprovar na hora. Eu não sei ler as coisas que eu escrevo. É o tipo de código secreto, saca? Aí eu tinha que fazer uma prova de matemática. Assim, ó, vai no outro andar, tem uma prova de matemática, mas não te preocupa. Aí eu ia ser reprovado. Aí eu cheguei lá, a moça olhou para mim, sorriu. Você que vai fazer o teste de matemática? Eu disse, sou eu. Disse, moça, bem facinho, por favor, tá? Mas não te preocupa. Aqui tá, se você não souber alguma coisa, me chama. Olha só. Tranquilo. Legal, cara. Aí eu fiz 4 questões, estava certa, né? Aí faltava 3. Ó, essa que eu estudei, esse. Ela olhou para mim. O Altair pediu para te passar de qualquer maneira. Olha só. Aí desci, estava aprovado. Isso era uma quinta. Para mim começar segunda-feira de manhã a trabalhar. Que legal. Aí eu desci e disse, agora eu tenho que arrumar um lugar. Nossa. Quer dizer, mas primeiro eu quero ver o Teatro Guaíra. Era meu sonho ver o Teatro Guaíra. Aí atravessei novamente a 15, na outra ponta era o Teatro Guaíra. Aí vi o Teatro Guaíra. Disse, ai meu Deus, aí subi uma rua, a 13 de maio. Estava subindo assim, olhei. Pensão, não sei do que lá, não lembro o nome. Meu Deus. Aí entrei. Aí pedi lugar, era uma alemoa, né? Não tem lugar aqui. Mas dá o teu nome aqui. Aí, se precisar, aí a gente, né? Aí, é Valentim Schmeller. Ela olhou, alemão? Ah, mentira. Aí eu disse, meu pai é alemão. Não, vamos dar o jeito aqui, vai ficar aqui. Sim. Olha só, que loucura, cara. Parecia que tava tudo escrito já, né? Que maluquice. Aí eu fui pela televisão, né? Comecei a gravar e tal, né? E como foi essa experiência na televisão? Vem. A minha experiência na televisão. Foi na televisão, fui pra televisão. Aí eu sei que a minha primeira cena na televisão era uma cena de bar, jovens conversando dentro de um bar e tal, né? E eu ali, nervoso, tenso, né? Caprichando para não esquecer o texto. E aí veio, quando eu dei a falar, corta! Se fudeu, né? Aí chegou o diretor, Valentim, olha acima da tua cabeça o tamanho do microfone. Aqui não é teatro, aqui é TV. Então você vai dar tua fala normal, como você estivesse num bar, entendeu? Ok. Foi a única vez que me cortaram na televisão, foi essa, né? O resto foi... Pegou o jeito na hora. Mas aí tá, fui pra casa, né? E aí eu queria ver o meu nome lá, né? Os créditos, né? E aí passou, e eu não vi o meu nome. Que merda! Aí, não, outro dia, na segunda-feira, eu fui pra televisão e disse... Meu nome não apareceu, por quê? Não, teu nome é um dos primeiros que aparece. Como assim? Tá lá, Val Jackson. Como é que é? Val Jackson? Eu disse, gente, mas Val Jackson... porque é Val de Valentim e Jackson de Michael Jackson. Nossa. O que tu acha? Ele disse assim, o que tu acha? Pois é, mas agora... Ela mais tipo, arregacei, gostou da minha copa. E aí ficou. E eu fiquei conhecido até, né? Porque a Rede Tupi era a segunda em audiência, né? Então eu fiquei muito conhecido em Curitiba e tal. Em Santa Catarina não pegava, né? Joinville pegava alguma coisa e tal, mas não pegava pra cá. E eu fiquei muito conhecido. Tinha muita fã, recebia muita carta. Olha só. E daí comecei a fazer programas, assim, com personagens melhores e tal. E aí tinham 2 núcleos, né? Tinha um diretor que gravava uma semana e o diretor que gravava na outra. Aí um dia eu estou na televisão, estava na loja trabalhando, que não era a minha semana, e ligaram para mim.
para ver se eu aceitava fazer o protagonista da série daquela semana. Eu disse, mas não é a semana do Nelson, é a semana do Roberto Mengoni. Né, seria o Paulo Cardoso, que a estrela dele é o Paulo Cardoso, que era no Itajaiense também. E não, pois é, mas a direção da emissora escolheu você, porque vai ser o primeiro programa a cores da TV paranaense, e escolheu você para fazer, pela tua carga dramática e tal, foi a emissora que escolheu. Tu topa? É claro. Como não? Ah, né? E aí eu fui. Gente, cheguei lá, foi essa a maior dificuldade, porque como não foi escolhido Paulo Cardoso, e todo mundo adorava o Paulo Cardoso, né? E aí chega eu, novato, para fazer a estrela. Sim. Mas a estrela tinha 2 falas, Nossa. papai e mamãe. Só, Acabou. Ô, louco. né? Aí eu fui para a cantina, né? Bom, pela minha fala, que é na última cena que eu tenho papai e mamãe, vai ser sexta-feira de madrugada. Isso era segunda. Aí então na cantina me chamam, pá, Alentinho, tá no estúdio. Cara, só tem 2 falas, papai e mamãe, já decorei o texto. Você leu o texto? Eu disse, não, você é o protagonista. Eu era cego, mudo e surdo e aleijado, Caraca. tá? Então era uma história, Meu Deus. É um papai e que mamãe tem que sair era muito um bem. especial de Páscoa, e contava a história de Simão Sirineu. Simão Sirineu é aquele que ajuda Jesus a carregar a cruz. Então, o filho dele estava entrevado. Eles cuidavam do filho da melhor maneira possível, mas cada vez ele só se agravava mais. Então, no momento em que Simão Sirineu ajuda Cristo a levar a cruz, ele começa a ficar curado. Começa a mexer o corpo, abrir os olhos, e aí os pais estão ali, ele fala papai, mamãe, né? Porque a minha cara ficava na televisão o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí, o diretor não me dirigia. Era só. Não me dirigia. Mas o meu diretor da outra semana estava no estúdio. Quando ele soube que eu ia fazer, ele foi para o estúdio para me dirigir, porque ele já sabia que o outro não ia fazer isso. Aí ele fez toda a minha direção. A mulher que fazia a minha mãe, que era uma grande atriz, mas ela não gostava de mim fazer o quê, né? Ela também... Eu trabalhei com um elenco que era todo contra mim. A galera né? curtia muito. Mas uma semana antes, né, eu fui no estúdio porque eu queria conhecer o famoso artista lá, que era a estrela, né? E aí eu perguntei, cheguei lá, onde é que tá o fulano, tal? Me disseram, tá lá. Aí eu fui, me apresentei para ele, ele assim, você que é de Itajaí, eu ouvi falar, né? Veio para fazer pontinha, figuração, né? Ele, para mim já é ótimo fazer uma ponta, figuração, nossa, maravilhoso. Com o tempo você vai ganhar uma fala. Esse é. Na semana seguinte, eu estava substituindo. Nossa. O lugar foi assim, né? E eu sempre digo uma coisa para o artista, para o ator: a humildade é tudo. E na TV, foi na TV que eu aprendi a humildade. Gente, eu falei que tinha que contar uma coisinha ali né? Então, estávamos apresentando no Colégio Fael, que era o colégio que eu estudava, encontrei um amigo. E a turma da minha sala todinha comprou ingresso para ir para Avacalhar. Caraca. A turma inteira, foi em peso. E era tudo porra louca, tudo doidão, né? E aí começou, aí quando abriu a cortina, aí apareceu uma cruz no fundo com um foco de luz. Já
E eu entro pelo meio da plateia, né? Aí entrou, começou e foi, não teve bagunça, não teve tumulto, não teve nada. Quando chegou um ponto, que é o ponto máximo do espetáculo, que eu tô falando aquela música, eu amo a música, eu amo a vida, eu amo a juventude, eu caí. Quando eu caí, teve um tumulto na plateia. Caraca. Eu disse, meu Deus, agora como é que eu vou levantar isso? Meu Deus do céu, até volta. Aí levantei a cabeça, eu vi que teve um tumulto e parou. Aí continuei a peça, tá? Foi. Só sei que no final o pessoal da minha sala me carregou. Ah, que legal. Legal. Que mexeu muito com eles. Porque o espetáculo fala dos jovens, Sim. fala dos anciãos. O teatro tem esse poder, né? Tem. Nossa, o teatro mexe muito. E aí o tempo passou, gente. Eu saí daí, eu fui para Curitiba, voltei de Curitiba, fui para Blumenau, trabalhei em Blumenau, voltei de Blumenau, né? E aí voltei a trabalhar no Hipermercado Vitória. Aí eu estava ali na sala da recepção, no balcão da recepção, com o chefão lá, né? Aquele que era o paizão que me deu para mim tudo ficar lá, né? Aí chegou uma senhora, olhou para mim, veio na minha direção, me abraçou e começou a chorar. Caraca. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Será que eu fiz alguma merda? E aí ela disse assim, você não sabe por que eu estou fazendo isso, eu sei. Você lembra daquele espetáculo que você fez no Faial, que você fazia um jovem que usava droga, que lembro. Pois é. Eu estava assistindo aquele espetáculo. E quando você estava falando do amor e tal, eu não aguentei o tranco e eu desmaiei. É doido. Por isso Porque você estava falando, eu era uma pessoa drogada, eu estava no auge da droga. E aquele espetáculo ali fez eu sair da droga. Que loucura. Sabe? É esse tipo de coisa que diz pro ator que vale a pena. Eu acho muito legal, porque dá pra ver o quão realizado você é. Não ver, dá pra ver, sentir, na verdade, o quanto você ama o que você faz, né? Como que foi essa transição de alguém que dirigia eventualmente, que era ator, mas pro professor, pra pessoa que ensina aos outros, que traz as pessoas... Tudo bem que você já fazia isso de uma forma indireta, mesmo sem saber, né, quando era criança. Mas quando isso se tornou um trabalho de fato, não, eu sou um professor de teatro, eu sou alguém que traz as pessoas para esse universo e passa um pouco daquilo que eu sei. Como que foi essa transição, assim? É engraçado que o título de professor não me soa. Eu vou lá e ensino. Mas é professor, né? Eu vou lá e ensino. Dificilmente alguém vai me ver quando eu estou dando um curso, vai me ver com um papel na mão, qual é o próximo exercício, que é isso, que é aquilo, não. Vai. Não que eu não faça um programa do que eu vou fazer aquele dia, né? Eu faço, né? Mas eu não fico dependendo disso, né? Vai muito naturalmente do que aquilo que o aluno vai me dando e o que eu vou podendo fazer com aquilo. Então é uma coisa muito natural. Para mim é uma coisa muito prazerosa. Eu tenho um detalhe. Eu nunca disse, eu amo teatro. Eu e teatro a gente se dá bem. A gente se combina, né? Eu nunca tive que escolher a minha profissão. Ela aconteceu no curso da minha vida e pronto. Eu não tive que escolher. Até tentaram eu jogar de lado, né? A minha família decidiu que eu ia ser técnico operador de raio-x. Então, não, porque o sonho deles era que eu fosse médico. Raio-x seria o primeiro passo. Né? Entendi. Então, aí eu ia todos os dias para Blumenau para fazer o curso, né? Mas sempre que tinha uma peça minha, todos os alunos do curso de raio-x de Blumenau lotavam uma Kombi e vinham. Que loucura! Porque eu falava de teatro o tempo inteiro, Aham. né? Então eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, na profissão de raio-x,
Ah, você chegou a trabalhar com isso? Trabalhei um ano Legal. e meio. Era um puta de um salário, né? Eu era chefe. Eu era chefe de quem me ensinava, porque quando eu fui lá trabalhar, eu era formado, então eu tinha que ser o chefe deles. E eles ficaram até meio ressabiados comigo, disseram assim, olha, quem é maduro aqui sou eu só tenho um canudo, porque vocês é que vão me ensinar. Então não me olhe assim, de baixo para cima, vocês podem me olhar de cima para baixo. Quem está aprendendo aqui sou eu, tá? Quem vai levar para o chão de orelha aqui sou eu, não são vocês, né? E aí eu trabalhei numa boa, foi muito bom isso. Mas é uma coisa que não me realizava, né? E foi nesse processo que eu encontrei um amigo, era lá nos meus plantões noturnos, que eu ficava transcrevendo texto, decorando texto, daí fora. E como é que foi essa transição do teatro para a TV e da TV de volta pro teatro? Então, né? A TV já estava me provocando há um bom tempo, sabe? Né? Em 1976, a gente foi para um festival em Florianópolis, né, com um espetáculo, e aí um dos diretores da Globo se engraçou comigo de qualquer maneira que ele queria me levar para a Globo, né? Você já vai entrar na próxima novela das 10, e porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E eu, não. Medo. Por quê? Medo, né? Por razões, né, que eu não vou falar aqui, né? Então, isso passou. Aí fui para Curitiba, né? E aí eu decidi, em Curitiba, que eu não queria televisão, que não era aquilo em meu mundo, não era, sabe? A televisão, né, foi uma decepção para mim. Porque como eu entrei pela porta da frente, eu queria que todo mundo entrasse pela porta da frente. Mas as pessoas entravam pela porta dos fundos mesmo, sabe? Eu via pessoas que passavam pela mão de todo mundo. Isso numa televisão dali, né? Imagina uma emissora grande, né? Passava pela mão de todo mundo até pegar uma figuração, uma fala pequena tal, e por aí afora. Isso me deixou muito triste, né? E a televisão me trouxe a experiência que eu trabalhei com as grandes estrelas do teatro do Paraná, pessoas maravilhosas que, como eu falei, me ensinaram o que era humildade. Sim. Lá eu aprendi. Mas, então, aí o dia que eu estava vindo embora, encontrei essa mesma pessoa que me convidou para ir para a Globo e me encontrou novamente lá. Eu disse, estou saindo da televisão, não quero mais televisão, estou indo para trabalhar com teatro. E aí, novamente, me convidou, insistiu, tal. Não, muito obrigado, não quero. Aí vim, né? E eu tinha um amigo que estava trabalhando na equipe Vira-Lata de Blumenau, né? Era o primeiro grupo de teatro profissional catarinense, que era do Teatro Carlos Gomes. E tinha um amigo meu de Itajaí que estava trabalhando lá, né? Aí eu pedi, fala com o Jardim, que era o chefe, né? O Jardim era um diretor conhecido no estado. Fala com o Jardim que eu quero ir e tal, né? E eu saí de lá já contando com o ovo no fiofó da galinha, né? Mas aí o Jardim disse, não, manda ele vir aqui. Aí eu saí da televisão, fiquei um tempinho em Itajaí e fui para lá. Aí ele me admitiu na hora, né? E aí muita gente do Teatro Vira-Lata me olhava meio assim porque eu tinha vindo da televisão, sabe? E, com o tempo eles vão ver que eles viram que no televisão ia, né? E eu fiquei apaixonado pelo teatro, que eu assisti a peça que eles estavam apresentando, né? Fiquei apaixonado e foi ali que eu aprendi teatro. O que era uma direção, sabe? O que era uma direção de teatro? O que era um figurino? O que era uma iluminação? Ali foi a minha escola. O Jardim, tipo, abriu a porta, assim, disse, vai, entra e fuça, aprenda tudo que você puder. E eu fiz isso, eu aprendi tudo que eu podia aprender ali dentro durante 6 anos que eu estive. Nossa, bastante tempo. Né? Bastante tempo. E no Carlos Gomes, aí eu tive a oportunidade de conhecer vários atores famosos, né? No Carlos Gomes,
Aí eu estava um dia, a nossa sala era do lado da subida, uma escada que subia para os camarins. E aí era a nossa sala que tinha a placa Equipe Vira-Lata. Então os artistas, para subir a escada, passavam pela nossa sala, né? E coisa de teatro sempre é diferente. Então eles passavam, olhavam, achavam diferente aquela sala e entravam, né? Aí um dia, né, eu tava lá, e entrou a Laura Cardoso, não sei se vocês sabem quem é, estrela da Rede Globo de televisão, que está com 92 anos agora, né? E a Denise Del Vecchio, que eram 2 estrelas da Globo. Aí eles entraram, começaram a bater papo e tal. Aí a Laura Cardoso me perguntou, você já é sindicalizado? Eu disse, não. Faz a tua sindicalização. Faz. Olha, eu sou do Sindicato de São Paulo, vai fazer isso é muito importante para a tua vida. Eu disse, eu vou fazer. Olha, reúne toda a documentação que você tem de cartaz, de jornal, de tudo isso e leva. Aí eu levei. Fui 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, nada adiantava. Aí fui uma 4ª vez, agora vai ser o fim. Se der, deu, se não der, não deu. Aí cheguei lá, eles já iam dizer não. Aí um deles disse assim, olha, se você tivesse uma carteira profissional assinada como ator, tudo estava resolvido, não precisaria de nada disso. Aí eu olhei para ele, mas eu tenho. Ele disse, quê? Eu tenho? Está aqui, ó. Puxei a carteira profissional e mostrei. Sociedade Dramático Musical Carlos Gomes, função ator. Chama todo mundo do sindicato, que era uma coisa inédita, porque ninguém registrava um ator numa carteira profissional. Porque se o ator vai ganhar 2.000, o empresário tem que pagar 4. Sim. Né? Sim. Então, quem pagava os nossos encargos sociais, né, era uma companhia de malha famosa de Blumenau. Eles pagavam, né, os encargos sociais e o teatro, nós nos pagávamos o nosso salário. Então, na hora, eu fui sindicalizado, né? Mas graças a Laura Cardoso, eu me sindicalizei. Eu fui o primeiro profissional de Santa Catarina a ser sindicalizado. Que legal. É muito massa o quanto você conseguiu marcar, né, algumas coisas assim relacionado ao teatro no nosso estado, trazendo para cá toda essa bagagem, essa experiência que você conseguiu juntar dos lugares, das experiências. Como que é hoje a experiência de poder transmitir isso para os alunos? Eu queria que, de repente, você compartilhasse com a gente essa visão do Valentim como professor mesmo. Como você se sente sabendo o tanto de vidas que você já impactou de novo, diretamente e indiretamente? Se você puder compartilhar alguma história que marcou você assim em relação a todo esse tempo que você está dando aulas, que você está ensinando sobre arte, sobre teatro. Conta um pouquinho essa visão do Valentim como professor. Olha, quando eu criei o curso básico de teatro, eu criei um curso pensando, eu quero dar um curso, aquele curso que eu gostaria de fazer. Uhum. Legal. Né? Então, o meu curso de teatro, ele difere de qualquer curso de teatro que vocês venham fazer em qualquer lugar. Ele é diferente de tudo. Ele é solto, ele é descontraído. A princípio, os alunos levavam um caderno, caneta para fazer anotações. E disse, olha, vocês não vão ter tempo para isso. Depois, se vocês quiserem anotar, tudo bem, né? Mas não vai ter tempo para isso. Então, quando eu estou dando aula, eu sou 100% aquilo. Eu estou ali 100%. Sim. Né? Não é lá que eu... Não, eu sou assim. Se eu estou ali, é para fazer bem feito. Meu pai sempre dizia, não importa o que você faça. O que você fizer, faça bem feito. E eu procuro fazer isso. Procuro fazer bem feito, dentro daquilo que é o meu conhecimento, dentro daquilo que eu aprendi, que a vida me ensinou, que o palco me ensinou, que as histórias que eu vivi me ensinaram. E é claro que tiveram várias histórias muito interessantes dentro do teatro. Uhum. Eu tive que ser mal, eu tive que berrar, eu tive que gritar. Hoje eu já não consigo mais fazer isso. A gente vai amadurecendo, vai vendo que tem outras possibilidades também, né? Mas de vez em quando eu berro também. Mas os alunos me ensinaram, os alunos me moldaram para fazer isso. Legal.
Mas eu sinto uma experiência maravilhosa, né? Que eu tive recente, né? Que a gente, o ano passado, foi montar um espetáculo, Esperanças que Não Morrem, né? E aí eu escolhi um dos alunos para fazer um dos papéis mais difíceis que tem a peça. Eu ia fazer o mais difícil, era eu que fazia, né? Que era o seu Mamolian. E eu convidei um dos alunos para fazer o Jacó Steiner, né? Que é o Léo, que está aqui. Que honra. E aí a gente foi fazer a primeira leitura, eu fiquei passado, porque ele já trouxe uma personagem, bem dizer, construída, com sotaque e tudo. E ele me dificultou que eu tive que arranjar um sotaque também para botar no meu personagem. Então foi uma coisa muito prazerosa para mim, sabe? Contracenar com ele, porque nós dois estávamos aprendendo um com o outro. Não importa se eu vou fazer, se eu tinha 50 e tantos anos de teatro e ele estava começando, porque o aprendizado ele é constante, né? E eu particularmente adoro contracenar com gente novata. Elas me ensinam demais. E é isso, né? Legal. E histórias interessantes, tem tantas. O que você aprendeu como professor que você de repente não aprenderia só como ator? O que você aprendeu com os seus alunos? Ao que eu sou hoje. Eu tenho alunos, é muito engraçado, Dr. Rodrigo Zimmermann, né? Se ele vê um dia esse vídeo, cada vez que eu chego perto dele, ele me abraça, me chama de mestre, ele disse, você é o grande mestre do jovem de Santa Catarina. Eu disse, mas, Rodrigo, por quê? O que eu fiz? Ele disse, você não tem noção do que você faz com um jovem. Você liberta essa juventude. Sabe? Mas ele não está errado, não. Lisonjeado com isso, porque não está lá, não, eu quero ser o bom, Mas se esse meu curso, ele propicia isso a um jovem, eu fico muito feliz. Mas sabe que isso é muito real, até arrepio dele falando, porque eu tive uma experiência recente que eu participei, né, do primeiro curso que teve esse ano, e nossa, foi maravilhoso. Ali eu aprendi muitas coisas que eu trouxe também para minha vida pessoal, né, como indivíduo, e eu via o amor, eu via a alegria das pessoas, e eu acho que esse movimento que acontece não é à toa, porque sempre acontece, né? Então não é uma turma específica, é porque isso vem de você, é porque é genuíno. Então não tem como não transmitir, sabe? E aí eu queria perguntar pro Léo, que tá contigo já há mais tempo nesses projetos, esse teatro, como é ser aluno do Valentim, né? Ele falou tanto sobre os alunos dele, sobre a experiência dele, agora eu queria essa visão de quem aprende com ele, de quem tá perto dessa pessoa maravilhosa dentro do teatro. Eu acredito que dava para formar um coro, assim, com o que eu vou falar, né? Porque muita gente pensa assim, e eu já troquei ideias, assim, com amigos e colegas, que é um aprendizado constante, né? Como ele falou, é mais que o título, né? É aquela coisa que enquanto você caminha com ele, você aprende tanto com a vida, e quando você tá ali no palco, quando você tá ali ouvindo ele falar, ou dando alguma direção, ou um puxão de orelha que seja, você se abre e você percebe que o teatro ele tá no palco, mas ele também tá em você, e ele tá no outro. É como se, nossa, ele tivesse nesse movimento, e como você falou, emana dele, né? E como parece que é essa energia que te provoca para ir além, para olhar, para abrir o olhar, o horizonte. Então, assim, a minha experiência é muito, muito boa, muito bonita, e, nossa, eu sou muito grato, assim, eu fico honrado e lisonjeado também com a fala dele ali, né, a peça ali do Esperanças que Não Morrem, que foi, meu Deus, um marco muito grande, assim, na minha vida. E nossa, só a gratidão mesmo, assim, não tem muitas palavras que vão dizer tudo aquilo que ele representa, né, para o teatro, né? E para a vida de tantas gerações diferentes. Eu lembro um dia que a gente saiu jantar, acho que foi até teu aniversário, né, que a gente saiu depois, sim. E aí a gente encontrou ex-alunos deles lá, acho que você não tava esse dia. E aí já eram pessoas mais velhas, assim, e elas falando com aquele mesmo amor, com aquela mesma empolgação, com aquela mesma nostalgia das pessoas de 17, 18 anos que estavam lá, assim. E contando com detalhes como foi a peça e o que tinha de detalhes na decoração.
Gente, olha como é marcante, olha como realmente mexe com a vida das pessoas, né? A arte tem esse poder, seja pela música, a dança, o teatro. Eu sou apaixonado. O que eu mais gostava de ir pro curso de teatro era pra assistir, sabe? É claro que atuar é muito gostoso, mas eu lembro que eu ficava maravilhado com cada detalhe, com cada atuação, com cada pessoa. Às vezes você via fora do palco uma pessoa que parecia ter um aspecto mais tímido, mais fechada, e a pessoa entra no palco e se transforma, né? E fica aquilo, você se arrepia e fala, caraca, onde é que tava guardado esse monstro, sabe? E, cara, eu acho que você realmente tem que se sentir muito orgulhoso e receber esses comentários com muita verdade, porque é real. Eu acho que você desperta mesmo, ajuda as pessoas a despertarem as coisas mais bonitas e grandes que tem dentro delas, né? Então, como você se sente com isso, assim? Graças a Deus. Tem gente que me pergunta se eu sou feliz, né? Eu digo, eu sou muito feliz. Aí digo, não. A felicidade não existe. O que existe são momentos felizes. E eu digo ao contrário. A felicidade, ela existe alguns momentos difíceis. Mas a minha vida, gente, eu tive o privilégio de ter tanta coisa linda na minha vida, tantos personagens maravilhosos. Agora eu faço o Isaías. O Isaías é uma loucura de personagem, que é do Água Mole em Pedra Dura, que eu estou fazendo com a Lua, né? Meu espetáculo estreou em 2014, apresentamos um monte, mas a Aninha, a Ana Luísa Marculina, estava no Rio de Janeiro, né? Não vai fazer mais o espetáculo e a Lua vem substituir. Então é um espetáculo que me dá muito prazer de fazer, porque ele é engraçado, ele é divertido, ele é um velho bonachão ridículo e por aí afora. Isso causa na plateia muita gargalhada. Eu adoro fazer a plateia rir e pensar ao mesmo tempo. Sim. E o espetáculo propicia isso, né? É diferente de Fernando Pessoa, quando eu faço Fernando Pessoa, né? Que é o Fernando Pessoa e seus heterônimos, é um outro tipo de sensação. Sim. Mas que me realiza como ator, é um desafio, é um frio na barriga cada vez que eu vou entrar em cena para fazer, né? Sim. E o Isaías está então ansioso, né, para a gente chegar à nossa estreia com Água Mole. Que legal. De tudo isso que você viveu até aqui, no teatro, fora dele, como professor, como diretor, como você gostaria de ser lembrado, né? Daqui a tantos anos, quando de repente o Léo for contar pro filho dele quem foi o Valentim, o que o Valentim construiu, como você gostaria de ser lembrado pelas pessoas? Olha, a gente passa na vida, a gente vai construindo amigos e muitas vezes inimigos também, né? Mas eu sempre agradeço os inimigos, que foram graças a eles e eu tive condições de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Muitos deles me ajudaram fazendo críticas pesadas. Eu pude melhorar. Eu quero que um dia as pessoas me lembrem com carinho, só isso. Né? Só isso. Que valeu a pena durante aquele tempo que convivemos, né? E que se eu pude fazer diferença de alguma maneira, isso me deixa muito feliz. Legal. Boa. Eu vou finalizar com uma pergunta aqui, porque infelizmente nosso tempo é curtinho, mas uma pergunta que eu sempre faço para todos os convidados que eu trago aqui, que é, se você tivesse na frente do mundo inteiro, todas as pessoas do planeta estão na sua frente, tá todo mundo prestando atenção em você, escutando cada palavra que você está falando e vão receber aquilo de verdade pro coração, pra vida delas. O que você diria para essas pessoas em 1 minuto? Se você pudesse deixar um legado de vida, uma mensagem final para que todas as pessoas escutassem. Sei que é uma pergunta profunda, né? Às vezes a gente não tem assim... Primeira vez que me perguntaram, eu não tinha... Mas tem sim. Tem uma frase de uma letra de Roberto Carlos, Todos Estão Surdos, que diz o seguinte: não importam motivos da guerra, a paz ainda é mais importante. É isso que eu tenho para dizer para todos. O amor, a paz no caminho de cada um, né? Abre os caminhos da luz, da felicidade e alegria. Amem-se e tenham paz. Perfeito. Nem usou todo o tempo e já foi uma mensagem de baita impacto, né? Então, tá bom. Eu queria, antes da gente finalizar, Léo, que você deixasse aqui alguma mensagem também pro Valentim, representando todos os alunos dele. Não sei se
né, todos, porque é muita gente, acho que seria muita gratidão aí no coração, mas estava até pensando, né, teria tanta coisa para falar, para agradecer, mas eu acho que agradecer porque você tem um olhar que é tão respeitoso e que ele é tão potente quando você enxerga o indivíduo e o coletivo, que você consegue enxergar na gente aquilo que a gente mesmo não enxerga. E aí você vai desbravando e destravando essas coisas dentro da gente. E eu acho que isso aí é só agradecer mesmo, porque tanta gente que já passou, é como se o Valentim fosse um aeroporto, né? Uma rodoviária. As pessoas param ali, pegam uma bagagem e vão. E os caminhos são diversos, né? Às vezes a trilha é similar à dele, às vezes a trilha é de outras alternativas da vida, mas todas as pessoas que param ali para aprender com o Valentim e têm o coração aberto, com certeza saem mais humanas, mais amorosas e mais pacificadas, como você trouxe. Eu acredito que essa mensagem que você deseja para a vida das pessoas é o que você já tem feito como legado de vida. Então, só gratidão mesmo. É isso aí. Obrigado. Também queria Obrigado. agradecer o privilégio de trocar esse papo contigo, né? Fiquei muito feliz quando você aceitou. E eu queria muito esse momento, até por isso eu fiz questão de chamar o Léo também, porque eu falei, cara, vai ser legal, vamos viver isso. E para mim é um prazer te receber aqui, muito obrigado. E é isso. Pra gente finalizar, se você quiser dar um recadinho final pra galera, seja se chamando pro espetáculo, seja dizer alguma coisa pros alunos, agradecendo a galera, fica à vontade. Olha, gente, teatro é bom, faz bem, tá? Agora no mês de julho e agosto, nós temos o grande festival do Anchieta Arte Cênica, com várias apresentações, vários espetáculos, e o novo CBT de 14 a 25 de julho. Vem pro teatro, o teatro só faz bem. Obrigado. Não vai se arrepender, é muito legal, viu? Muito massa mesmo. Da hora demais. Então, Coisa linda. muito obrigado por você ter ficado até aqui e até o próximo episódio do TonyCast. Valeu! Valeu. Boa.